Olá, pessoal! Vamos começar aqui uma revisão essencial de contabilidade geral, pensada para solidificar aqueles conceitos que são a base de tudo, sabe? A ideia é ir direto ao ponto, partindo do básico para construir um raciocínio bem sólido. Vamos nessa? Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é a contabilidade, depois para que e para quem ela serve, passa pelas ferramentas, mergulha no conceito de patrimônio e fecha com a famosa equação fundamental, a regra de ouro da coisa toda. Então, para começar do começo mesmo, o que, afinal de contas, é a tal da contabilidade? Essa aqui é a definição formal, aquela que precisa estar na ponta da língua. Contabilidade é uma ciência, mas, olha só, é uma ciência social e ela tem três funções básicas: orientar, controlar e registrar. Guarda bem isso: orientação, controle e registro. Tudo que a gente vai ver daqui para frente passa por esses três pilares. E essa imagem aqui deixa bem claro um ponto fundamental, porque ela é uma ciência social e não exata, porque ela lida com o patrimônio, com a riqueza e como as pessoas e as empresas gerenciam isso. Envolve escolhas, estimativas, julgamentos, não é como matemática, que 2 mais 2 são sempre 4. Ok, já sabemos o que é. Agora vamos dar um passo adiante. O que exatamente ela estuda? Qual o seu grande propósito? E, claro, para quem ela gera informação? Aqui o resumo é perfeito. O objeto de estudo, o foco da contabilidade, é o patrimônio. E o objetivo final, a razão de ser, é fornecer informações sobre esse patrimônio, informações que sejam úteis, claro, para a tomada de decisão e para o controle da situação. Certo. E para quem são essas informações? Basicamente, para dois grandes grupos. Os usuários internos, que são gestores, diretores, a galera que está dentro da empresa e precisa dos dados para tocar o negócio, e os usuários externos, investidores, bancos, o governo, todo mundo de fora que precisa entender a saúde financeira da empresa para tomar suas próprias decisões. Beleza, mas como a contabilidade faz isso? Como ela transforma um monte de transações em informação útil? Bom, ela usa um kit de ferramentas bem específico. São 4 técnicas principais. A escrituração, que é basicamente registrar tudo o que acontece. Depois, pegar esses registros e organizar nas demonstrações contábeis. Aí vem a análise, que é olhar para essas demonstrações e tirar conclusões. E, por fim, a auditoria, que vem para checar se tudo aquilo está certo e é confiável. E essas técnicas todas servem a duas funções primordiais. A função administrativa, que é a de controle do patrimônio mesmo, saber o que se tem, o que se deve, e a função econômica, que é para apurar o resultado, ou seja, para responder aquela pergunta de ouro: a empresa deu lucro ou deu prejuízo? Agora sim, vamos mergulhar no coração da contabilidade, no objeto de estudo dela, o patrimônio. Entender os componentes dele é crucial. E a divisão é essa aqui, fundamental. Tudo, absolutamente tudo, que faz parte da vida financeira de uma entidade vai se encaixar em uma dessas 3 caixinhas: bens, direitos ou obrigações. Pensa que bens e direitos são a parte positiva e as obrigações a parte negativa. Primeiro, os bens. É bem intuitivo, né? Bens são as coisas que a empresa possui, que têm valor e que podem ser medidos em dinheiro. Pode ser algo físico, como um prédio ou estoque, ou algo intangível, como uma marca. Em seguida, os direitos. Direitos são os valores que a empresa tem a receber de outras pessoas ou empresas. Sabe aquela venda a prazo? O valor que o cliente ainda vai pagar é um direito da empresa. E por último, as obrigações. Se direitos é o que a gente tem a receber, as obrigações são o que a gente tem a pagar. São as dívidas, os compromissos com terceiros, fornecedores, funcionários, o governo, bancos. Tá, mas onde a gente consegue ver todos esses componentes? Bem, direitos e obrigações organizados todos juntos. Na principal demonstração contábil que existe. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa assim, ó, o balanço patrimonial não é um filme que conta a história da empresa ao longo do ano, não. Ele é uma foto, é um clique, um snapshot tirado num dia específico para mostrar exatamente como a empresa estava naquele momento. É uma fotografia da situação patrimonial estática, congelada no tempo. Para fechar, vamos falar da regra mais importante de todas: a lei que governa o balanço patrimonial e, na verdade, toda a contabilidade. E chegamos na regra de ouro, a espinha dorsal da contabilidade. É a famosa equação fundamental: ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Isso aqui não é uma sugestão, tá? É uma lei. Tem que fechar.
Sempre. Se não fechar, alguma coisa foi registrada errada lá atrás. É a prova dos 9 de que tudo está em equilíbrio. E essa imagem ilustra como tudo se encaixa. De um lado, no ativo, a gente agrupa os bens e os direitos. Do outro lado, a gente mostra de onde veio o dinheiro para ter esses ativos. Veio de terceiros? É o passivo, que são as obrigações. Veio dos próprios sócios? É o patrimônio líquido, que também chamamos de situação líquida. Os dois lados têm que ter o mesmo valor, sempre. Bom, essa revisão passou pela fotografia essencial da empresa. Mas fica aqui a reflexão, né? Se o balanço patrimonial é só a foto de um instante, quais seriam as outras ferramentas que a gente precisa para conseguir enxergar o filme todo, a história completa da empresa ao longo do tempo? Isso já é assunto para outra conversa.